Olá, meus amigos e irmãos, professores de escola sabatina e alunos também. O nosso vídeo tem a intenção de trabalhar a didática do professor na classe da escola sabatina, para que o aluno aprenda mais e para que o professor também possa ter um bom desempenho. Primeiro conselho, a gente vai trabalhar a lição na semana, não todos os dias, só algumas dicas de didática. Primeira coisa, quais as perguntas principais que você deve fazer? É a primeira coisa que você tem que saber. Segundo, nunca fale mais de 50% do tempo. Coloque os alunos para falarem. Comece com perguntas que até quem não estudou a lição consiga responder. Você não pode falar o tempo todo sozinho. Você promove um debate. Então, a lição da semana trata do livre-arbítrio, amor e providência. Esse é um tema interessante. Então, qual é a pergunta mais importante que nós temos que fazer essa semana? O que seu aluno tem que aprender de novo? A pergunta mais importante é essa: Deus consegue tudo o que ele deseja? E aí? Qual é a sua resposta? Deus consegue tudo que ele deseja? Segunda pergunta: Deus pode fazer tudo o que ele quer? Terceira pergunta: se Deus consegue fazer tudo o que ele deseja, como fica o meu sofrimento? E se ele não consegue fazer tudo o que ele deseja, como explicar meu sofrimento? Então, essas perguntas têm a ver com o sofrimento humano. Como o livre-arbítrio pode me ajudar a entender por que sofremos nesse mundo? É possível fazer outra pergunta. Os céticos, eles fazem várias perguntas com Deus. Uma das perguntas é essa da meditação de hoje. Poderia Deus criar uma pedra que nem ele mesmo pudesse carregar? E aí? Poderia Deus criar uma pedra que nem ele mesmo pode carregar? Porque Deus é onipotente. Se ele é onipotente, ele pode tudo, mas se ele pode tudo, então por que eu sofro? É porque ele quer? São perguntas que você pode jogar para a plateia, para sua classe. E aí você tem exemplos na lição que dão essas respostas. Tem a história de José, você pode usar a classe dos professores, né? Fala a história de José, fala a história de Jesus Cristo no Getsemane. Pai, se possível, passe-me esse cálice. E mostra o Salmo 81, que é o texto mais importante dessa semana. Trabalhe bem esse texto. E aí? Deus pode criar uma pedra que ele mesmo não possa carregar? Se você disser que sim, então ele deixa de ser onipotente, porque ele não pode carregar a pedra. Se você disser que não, os céticos dizem, ele também se torna, ele não é onipotente, porque ele não pode. Então, a questão central a ideia central que você deve levar os alunos a pensarem nisso com os textos, não der resposta no início, mas você deve levar essa conclusão, é que Deus, ele é soberano, mas também ele é justo e o limite da sua soberania é o seu caráter. Deus não se contradiz. Deus não pode adorar outro Deus. Deus não pode adorar um ser humano. Deus não pode ter pai nem pode ter mãe. Então, onipotência não é um vale tudo. Deus não pode mentir. A onipotência de Deus esbarra no seu caráter. Deus, ele não pode mentir, não porque ele não queira, mas porque o seu caráter é santo e amoroso. E a resposta final é: a lição vai defender isso. Deus não faz tudo o que ele deseja. Por quê? Porque ele respeita o livre-arbítrio das pessoas. Foi assim com o caso de José. Deus não planejou que os irmãos de José vendessem ele como escravo. Não era plano de Deus. Mas Deus usou o mal e transformou em bem. Aí que entra outro ponto. Como isso dá esperança para você? Coisas que Deus não planejou e os homens planejaram acontecem. Mas Deus transforma o mal em bem, né? Transforma a maldição em bênção. E como isso pode te ajudar e te consolar no teu sofrimento? Bom, essas são as dicas de didática da semana para os professores. Nossa intenção não é explanar toda a lição, mas fazer perguntas para que a sua classe
possa dialogar, possa discutir, né, possa trazer conhecimentos que ela tem guardado no seu coração, tá bom? Então, no sábado da manhã, faça mais perguntas, deixe o povo falar. Se você falar mais de 3 minutos seguidos, tem alguma coisa errada, comece com as perguntas, trabalhe as respostas que foram dadas. Respostas que estão erradas são as melhores, porque você pode aproveitar elas. Outro dia eu perguntei para uma classe, estava na passando lição, e tinha pessoas mais experientes na igreja, e tinha duas crianças, porque não tinha classe das crianças, estavam lá. Eu perguntei assim: a quem Deus não pode amar? Para saber se eles tinham entendido a lição. E os irmãos falaram, os mais adultos falaram assim: Deus não pode amar os anjos maus e nem Deus não pode amar as pessoas más. E aí a criança disse assim: ninguém. Deus ama a todos incondicionalmente. Quem respondeu melhor essa pergunta? Claro que a criança estava certa, mas eu fui trabalhar na resposta que estava desalinhada. Falei, irmã, por que que Deus não ama as pessoas más? Você acabou de dizer que Deus é amor e ama todos, mas por que que não? E foi trabalhando e ela foi entendendo, né? Porque o Vygotsky fala o seguinte, que primeiro você expõe o pensamento, né? Teoria de aprendizagem. Esse pensamento, quando ele é contrariado, a pessoa entra em crise com esse pensamento. E quando ela resolver essa crise, aí ela substitui esse pensamento equivocado por um novo, né? Então, tem pessoas que têm uma crise maior, que não aceitam por mais tempo, e tem pessoas que aqui por menos tempo. Então, na educação acontece isso. Se o aluno ele tem um pensamento que não é o correto, de acordo com a nossa doutrina, ele vai expor esse pensamento, você não vai criticá-lo, nem isso, pelo contrário, você vai parabenizá-lo, porque ele deu uma resposta que pode não ser a mais correta, mas é a resposta que vai iluminar as corretas, que você vai contrastar. Deus te abençoe e te dê sabedoria para, nessa lição 8 você ter uma boa pedagogia, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês.